Fala, meus queridos do Variando Esporte. Já para antes de começar tudo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho porque tá tendo muito vídeo, muito conteúdo legal aqui. Fórmula 1, basquete, além do futebol, tênis, tem de tudo aqui. E já vai acompanhando, seguindo a semana inteira com conteúdo fera. E vamos para esse debate que essa semana é a semana de Libertadores voltando, o maior campeonato da América, fera demais, todo mundo gosta de ver. Tá sem torcida, mas de casa a gente consegue acompanhar e torcer muito nesse jogo. E vamos com um trio de ferro aqui. Gustavo Loyola nos comentários, o famoso Karl Marx, Miguelzão e Lucas Calegari. O trio que vai comentar tudo desse retorno da Libertadores agora, que essa semana tá voltando com tudo. E vamos para cima nesse tema monstro. E para começar, eu queria saber de vocês, qual time vem mais forte nesse retorno? Paralisou em março a competição, né? Já fazem uns bons meses que tá parado. Agora tem que ver o que mudou, como que os times vão voltar. E eu quero saber de vocês. Começa com você, Loyola. Quem volta melhor nesse retorno da Libertadores e como vai ser? Salve, Renan, salve, rapaziada toda aí, nossos companheiros. Bom, a Libertadores é a segunda maior competição da América, só perde para a Champions League, obviamente, porque é muito bom. Mas eu enxergo o time do Flamengo, obviamente, como que vai ter o melhor retorno, pelas razões óbvias, é o atual campeão, tem um elenco muito bom, o técnico está conseguindo encaixar o time aos poucos. Eu enxergo também o Santos, o Cuca está acertando a casa ali aos poucos também. O próprio Palmeiras, apesar de não estar vivendo um bom momento, é um time aguerrido, é um time copeiro que sabe jogar Libertadores. Estava vindo de bons resultados antes da parada. O São Paulo também, que estava jogando bastante. A gente fica curioso um pouco para ver como é que vai ser esse retorno do Tricolor. Mas eu enxergo o Flamengo, cara. Não tem como. É o time a ser batido hoje, é atual campeão, o elenco é muito forte. Então eu enxergo o Flamengo como o favorito, digo até favorito para conquistar novamente a Libertadores. O Flamengão chega forte. Deu uma oscilada, né? Com a mudança de técnico, mas vai voltar com tudo, então. E agora, Calegari, para você, quem que vem forte? O Gustavão já mandou o Flamengo. Você tá com ele ou tem alguma coisa diferente nessa? Então, eu não estou com ele, não. Eu gostaria de destacar principalmente a dupla Grenal, né? A dupla gaúcha. Acho que vem muito forte e obrigado aí nesse retorno pós-paralisação por conta da pandemia do coronavírus, né? E assim, eu quero dizer já de cara que o meu comentário agora vai ser bem ufanista, tá? Para mim, todos os brasileiros vão passar dessa fase de grupos. Todos. Até mesmo o Atlético Paranaense, que para mim disparado é o mais fraco dos 7 brasileiros, mas todos vão conseguir se classificar para as oitavas finais da Libertadores, e eu falo isso só porque eu sou brasileiro, não tem muito estudo para falar isso não. Mas dentre esses 7, é claro, Flamengo e Palmeiras têm os melhores elencos, né? Assim, em termos de variedades, né? Mas são equipes que ainda estão meio, né, tropeçando ainda, né, na temporada. O técnico novo do Flamengo, o Domenech Torrent, ainda não conseguiu achar a melhor forma de colocar o seu time. Libertadores tudo muda, né? O astral do cara, né? É outro esquema, joga viagens muito longas, joga contra times de muita tradição, né? Muito copeiros. Então, Flamengo e Palmeiras, eles têm sim totais condições de conquistar o título. Mas hoje eu gostaria de destacar Internacional e Grêmio. Acho que o Grêmio, né, não precisa nem falar muito em termos de Copas, né? E o Internacional vive uma fase abençoada, né? O Galhardo ali, o que ele encosta vira ouro, né? Toda hora fazendo gol, dando assistência. E o Grêmio, né, como eu falei, um time copeiro, né? Trouxe aí alguns reforços pontuais. Pode ter a chegada do Cavani ou não, mas mesmo sem Cavani, acho que o Renato Gaúcho tem ali time para deixar até um pouco de lado o Brasileirão, focar aí nessa Libertadores e conseguir chegar longe, quem sabe até, por que não, no título.
E o Renato Gaúcho é um que já mostra sempre que gosta de disputar uma Libertadores, né? Detalhe aqui para a dupla Grenal que eu esqueci de falar, estava esquecendo, já olhei aqui nas minhas anotações. Ambos ainda não tomaram gols nessa Libertadores, né? Eles estão na fase de grupos, né? Eles estão no mesmo grupo, tem 2 jogos, uma vitória e um empate para cada, e ainda não sofreram gols. São os únicos brasileiros, né, na fase de grupos que ainda não sofreram gols. Então, vem com tudo aí a dupla do Rio Grande do Sul. E lembrando que eles estão no mesmo grupo, né? Isso. Nessa fase de grupos da Libertadores, já até se enfrentaram no primeiro jogo, que teve aquelas várias expulsões, acho que foram 6 no total, não sei. Que o Luciano do São Paulo ainda pegou uma suspensão de 3 jogos que vai ter que pagar jogando no São Paulo. E agora, Miguel, você está com eles? Como que você vê esse retorno e os times brasileiros nessa volta da Libertadores? Fala, Renan. Olha, eu tô com eles mais ou menos. O Calegari, ele citou o Inter. Eu acho o Inter aí um time bem forte aí para essa Libertadores. O Grêmio eu já não concordo tanto. Mas o segundo time que eu queria falar é o Santos. O Santos vem jogando muito bem. O Cuca chegou aí. Cara, tá fazendo um time muito bacana e o Marinho tá destruindo. De E Marinho. acho que tem tudo o Santos para até levar essa Libertadores, quem sabe, né? Eu acho um pouco difícil, mas assim, eu acho que vem com grande destaque o Santos para essa Libertadores, junto com o Inter. O Inter também aqui tá fazendo um campeonato maravilhoso aqui no nosso país. Uhum. Um time que tá indo super bem. O Fla, eu acho que vem como terceiro time ali para depois do Inter e Santos. Eu acho que o Fla também vem forte para essa Liberta, Renan. Então, o Flamengo, o Santos, que você citou, Miguel, camisa tem demais, né? Para Com essa certeza. competição. Muita camisa. Agora, quero que vocês façam um top 3. Quem vocês acham? Calegari, Grêmio e Inter? Quem você acha que tem mais chance e qual que é o terceiro nessa disputa entre os brasileiros? Eu vou colocar o Flamengo, né? O Flamengo porque tem mais material humano, né? Entre Flamengo e Palmeiras ali mais ou menos eu falei isso no meu comentário, né? Acho que passam os 7 brasileiros para o mata-mata, e daí Grêmio e Inter, Flamengo e Palmeiras eu falei que podem chegar também, porque tem elenco. Entre Flamengo e Palmeiras, hoje eu fico com o Flamengo, porque eu acho que tem um material humano melhor do que o Palmeiras. Assim, Então, a dupla Grenal e depois o Flamengo. a hora que esse Flamengo encaixar, é difícil de segurar. E aí, Gustavão? Calegari já mandou. Grêmio, Inter e Flamengo. Qual que é o seu top 3? Meu top 3 é Flamengo, Palmeiras e São Paulo. São Paulo que eu acho que vem forte, surpreendente, tá jogando muito bem, tá numa crescente bacana. O Diniz tá conseguindo arrumar a casa, os jogadores estão jogando muito bem. E estavam jogando bem também, inclusive antes da volta, voltou e foi algo assim muito oscilante. Mas eu enxergo esses três. O Palmeiras, claro, porque tem um elenco recheadíssimo, apesar de vir num bom momento, mas o professor sabe jogar também Copas, e é isso. Mas o Flamengo eu acho o Flamengo superior a eles. Uhum. São Paulo é uma boa mesmo, porque antes da parada fez um dos seus melhores jogos, se não o melhor do ano, contra a LDU, né? Jogando demais e o Diniz mostrando que estava ajeitando o time. E vale a gente ressaltar aqui, né, que daqui a, sei lá, 15, 20 anos, nos livros de história, teremos que o filósofo Gustavo Karl Marx era adepto do dinizismo, né? Uma vertente muito popular no Brasil hoje em dia, né? E aí, Miguel, um top 3 dos times brasileiros. Quem você acha que chega forte nessa? Você Eu vou comentou do Santos, né? o meu top 4 aqui, na verdade. Inter para mim em primeiro, Santos segundo, terceiro Flamengo e quarto São Paulo. Vai o São Paulo que gosta de jogar uma Liberta mesmo em fase difícil. Já viu o São Paulo na semifinal de Libertadores. Então, assim, tem tudo para ir bem, sim, na Liberta. É o time que gosta. E ainda tem uns nomes fortes, né? Daniel Alves, Hernanes, é uma galera que, quando precisa, aparece. O Paulo tá com um time legal. Fazia tempo que eu não vi o São Paulo indo mais ou menos bem no Brasileirão. Então, o Diniz foi muito criticado, mas parece que já está começando a voltar para o eixo, né? Aí acertando esse time tem muito potencial. Agora uma questão, que nem o São Paulo, que a gente estava falando agora, vai enfrentar o River, que ainda não jogou nesse retorno do futebol.
O quanto vocês acham que vai fazer diferença para os times brasileiros? O São Paulo já jogou 13 jogos e o River nada. O futebol brasileiro voltou um bom tempo antes da maioria dos campeonatos aqui da América do Sul. Vocês acham que vai ser muita diferença dos times brasileiros para os argentinos, por exemplo? Começa com você, Miguel. Olha, eu acho que faz uma diferença, sim, né? O River ainda não jogou, mas, assim, o River é um time que gosta muito de Libertadores, está muito acostumado a ser vencedor nesse campeonato. Sim, eu acho que vai fazer diferença em questão de físico, mas o River pode assustar o São Paulo, sim, com certeza. Tem tudo para assustar. Ainda tem a questão da altitude, né? Que pode não, vai afetar os times Vai brasileiros. afetar muito. E aí, Calegari, como que você vê essa? Olha, eu acho que pode até fazer algum tipo de diferença, mas eu acho que nada muito relevante, não. Porque a mesma diferença que pode ser para o bem de um time, pode ser, a mesmo fator pode ser maléfico, né? Porque você vê, o São Paulo já jogou 13 vezes, mas isso pode trazer um desgaste excessivo, né? Os times aqui no Brasil já têm jogado há mais tempo, mas estão jogando ali ensanduichado, quarta, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo. Então, ontem mesmo eu estava assistindo o programa Bem Amigos do Sport TV, o Galhardo estava sendo entrevistado e disse que o Inter está na liderança do Brasileiro, na liderança do grupo dele da Libertadores e que não tem como priorizar porque são duas competições super importantes. Pode ser até que essa semana que vem, isso não seja necessário, mas pensando a longo prazo, vai haver a necessidade sim de você priorizar um campeonato ou outro, né? É impossível que um time consiga jogar aí 60 partidas, 50 partidas seguidas sem priorizar, né, alguma coisa. Então, isso pode vir a atrapalhar também os brasileiros, né? Mas vamos esperar para ver. Pode ser que, por exemplo, o River, né, os times com menos jogos tenham ali uma falta de ritmo, mas aí não sei se eles podem estar jogando os amistosos também, podem estar fazendo um jogo treino. Enfim, acho que caso por caso. O Atlético Paranaense, antes dessa parada, estava bem. Agora está mal, ali próximo da zona de rebaixamento, né? Vive um momento instável. Então, o Gesualdo era muito contestado, agora o Santos com o Cuca parece que está mais regular, né? Di Marinho numa ótima fase. Inclusive, semana que vem, tomara que seja convocado pela seleção. Então, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já viu vários times começando a poupar para essa estreia da Libertadores, né? Provando que é difícil manter dois campeonatos fortes, Campeonato Brasileiro, Libertadores, aí tem Copa do Brasil logo mais, aí já começa a complicar. Sim. Exato, os times da Libertadores que entram nas oitavas da Copa do Brasil, né? Na próxima fase. Você ressaltou bem isso daí. Seriam 3 competições para jogar ao mesmo tempo, né? Uma em cima da outra. E tem que ver quem vai ter elenco para brigar por tudo isso. Pois E para fechar, Gustavão, o que você acha nessa diferença no físico, diferença de jogos dentro dessa Libertadores? Renan, é óbvio que influencia, não tem como não influenciar, porque um time que tá vindo numa crescente, num ritmo de jogo e os outros não estão jogando, claro que vai sentir. Agora, o Calegari tocou num ponto importante, porque há um grande desgaste também com relação aos times brasileiros, porque justamente esse calendário apertado que cada competição proporciona, então isso também afeta bastante. Lá na Argentina eu acho que é um pouco menos, pelo menos com relação a grandes jogos seguidos, então lá é um pouco mais organizado. E eu acho que também isso pode influenciar, porque o desgaste com o relaxamento fica um equilíbrio até que bacana. Então a gente não pode também pontuar como se fosse algo também agravante para um time levar vantagem acima do outro. Agora, por exemplo, o Flamengo estava treinando lá e depois parou de jogar novamente, voltou. Quando voltou, os caras estavam meio fora de forma. O pessoal estava até falando aí que o Gabi Gordo era a sósia dele, parece que tiraram a sósia dele e colocaram dentro de campo. Então essas coisas influenciam. Eu acho que pode sim, mas eu não vejo como um grande agravante para que um time leve ampla vantagem em relação ao outro. Então, Libertadores é uma caixinha de surpresas, eu não tenho o que esperar. Dá para analisar, falar muita coisa, só que dentro do campo é totalmente surpreendente. Alguém tem mais algum ponto para finalizar? Vamos ficando por aqui.
Passa a régua. Fecha a conta e passa a régua. Fechado, então. Agora, lembrando de novo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar tudo aqui no canal. E vamos encerrando esse debate sobre a Libertadores. Fui!